Junho de 2024. Um vaqueiro aposentado de 71 anos acorda para encontrar sua bezerra destroçada a 50 metros da casa. Costelas arrancadas, cabeça decepada com força bruta, pegadas de 20 centímetros afundadas na terra dura do cerrado. José Venâncio dos Santos, o seu Zé, conhece aquelas marcas. Viu iguais 27 anos atrás, numa fazenda em Goiás, na noite em que acharam um rapaz dilacerado e as autoridades arquivaram como ataque de onça. Desde então, ele fugiu. Mudou de região, comprou terra longe, construiu vida nova, acreditando que tinha deixado aquilo para trás. Mas a criatura migra pelo cerrado, seguindo rotas antigas. E agora chegou até ele. 12 alqueires isolados entre Minas e Goiás, sem vizinho por quilômetros, sem celular, sem luz elétrica, sem ninguém para pedir ajuda. Só um homem velho com rifle calibre 44, facão de 17 polegadas e conhecimento íntimo de cada metro daquela terra que é dele há décadas. Desta vez, seu Zé não vai fugir. Ele sabe o que está vindo. E sabe que o cerrado guarda segredos que autoridades nunca vão acreditar, mesmo quando deixam rastros de sangue e terror que nenhum animal catalogado consegue explicar. José Venâncio dos Santos acordava sempre às 4h30 da madrugada, não por escolha, mas por costume gravado na carne depois de 53 anos fazendo a mesma coisa. Seus olhos se abriam antes do despertador tocar, antes dos primeiros pássaros cantarem, num horário em que o cerrado ainda era breu absoluto e silêncio pesado. Ele se levantava devagar, as juntas estalando, joelhos arruinados de décadas montado em cavalo, coluna torta de carregar saco de ração, mãos retorcidas como raízes de peroba, manchadas de sol e cicatrizes antigas. Calçava as botas de couro gasto sem acender a luz, conhecia a casa de olhos fechados. 12 passos da cama até a cozinha, 6 até o fogão a lenha, 3 até a porta. A rotina era religião e seu Zé era fiel. A casa era simples e dura como o homem que morava nela. 3 cômodos de adobe com telhado de telha colonial, piso de cimento queimado rachado pelo tempo, paredes caiadas de branco que já estavam amareladas de poeira vermelha do cerrado. Não tinha energia elétrica. A linha mais próxima ficava a 17 quilômetros. E seu Zé nunca viu motivo para gastar dinheiro trazendo ela até ali. Lampiões a querosene e velas cumpriam o serviço. Água vinha de um poço artesiano cavado pelo pai dele em 1962, puxada na corda, gelada e limpa. A cozinha tinha um fogão a lenha, uma mesa de madeira maciça carcomida de cupim, 2 cadeiras e prateleiras onde ficavam latas de mantimento, pacotes de café, rapadura embrulhada em papel pardo. Pendurado atrás da porta, sempre carregado, o rifle CBC calibre 44 que herdara do sogro. Seu Zé acendia o fogo com gravetos secos, colocava a chaleira de alumínio amassada para ferver e, enquanto esperava a água, ficava parado na porta, olhando o escuro. Não era contemplação, era vigilância. Os olhos dele, pequenos e fundos sob sobrancelhas grisalhas espessas, varriam o quintal invisível, a silhueta das árvores contra o céu sem estrelas, o contorno escuro do curral 50 metros à frente. Ele ouvia. O cerrado de madrugada tinha sons próprios. O pio agudo da coruja buraqueira, o farfalhar seco das folhas de pequi, o grunhido distante de algum tamanduá-bandeira revirando o cupinzeiro. Seu Zé conhecia cada som, sabia quando algo estava fora do lugar. E ultimamente, nas últimas 3 semanas, algo estava. O café era preto e forte, adoçado com rapadura raspada, tomado em caneca de esmalte lascado enquanto o céu começava a clarear. Primeiro cinza chumbo, depois azul petróleo, finalmente aquele azul violento de cerrado que doía nos olhos. Ele comia pão dormido molhado no café, ou às vezes nada, dependendo da vontade. Aos 71 anos, seu Zé não tinha mais apetite grande. Comia para não morrer, só isso. Desde que a esposa falecera, 8 anos atrás, de derrame fulminante enquanto lavava roupa no tanque, a comida tinha perdido gosto. Ele cozinhava arroz com feijão uma vez a cada 3 dias, comia requentado até acabar, recomeçava.
Carne era rara, matava uma galinha de mês em mês, comprava linguiça na cidade quando descia para buscar mantimento, uma vez a cada 40 dias. Terminado o café, vinha a primeira tarefa, vistoriar o gado. 32 cabeças de Nelore, espalhadas pelos 12 alqueires de pasto magro e cerrado ralo, que formavam a propriedade herdada do pai. Seu Zé conhecia cada boi pelo nome, pela marcha, pelas manias. Sabia qual ficava sempre perto do bebedouro, qual preferia a sombra dos ipês no canto norte, qual era briguenta, qual era mansa. Ele caminhava devagar entre elas, contando, observando se alguma mancava, se tinha sinal de doença, se os olhos estavam limpos. As vacas o seguiam às vezes, mastigando capim, balançando a cabeça para espantar mosca. Ele falava com elas em voz baixa, palavras soltas, meio resmungo, meio conversa. Era a única companhia que tinha. Seu Zé não mantinha cães. Nunca gostou. Dizia que bicho que late demais chama atenção demais, e no cerrado, atenção era convite para problema. Cão late para tudo, para tatu passando, para vento forte, para sombra de urubu. Late e acorda o que não devia acordar. Seu Zé preferia silêncio, preferia se mover quieto, ouvir mais do que ser ouvido. Sua defesa era outra, o rifle sempre limpo, sempre carregado, que conhecia tão bem quanto conhecia as próprias mãos. O facão de 17 polegadas, com cabo de chifre de boi, que carregava na cintura desde os 17 anos, forjado por um ferreiro de Catalão, fio tão afiado que cortava taquara grossa num golpe só. E, principalmente, o conhecimento daquela terra. Ele sabia cada grota, cada olho d'água seco no verão, cada trilha de tatu canastra, cada árvore boa para esconder ou ruim para encostar. Sabia ler o cerrado como quem lê jornal, onde a grama estava pisada demais, onde os carcarás evitavam sobrevoar, onde o vento trazia cheiro de podre quando não deveria. Sabia reconhecer pegada de veado catingueiro, de lobo-guará, de onça parda, esta última rara, mas que aparecia de vez em quando, vindo das chapadas mais altas. Sabia quando o gado ficava inquieto, sem motivo aparente, agrupado num canto do pasto, olhando fixo para a mata. Sabia que esses sinais não eram superstição de velho caipira, mas linguagem da terra, aviso que a natureza dava para quem tinha olho de ver e ouvido de escutar. E nos últimos dias, a terra estava gritando. O cerrado ao redor da propriedade era de transição, chapadas baixas cobertas de capim-barba de bode ressecado, manchas de cerradão denso onde pequizeiros e ipês cresciam tortos, veredas úmidas nos fundos onde buritis se alinhavam como soldados tortos e maritacas gritavam ao entardecer. O calor de junho era seco e violento. 50 graus ao sol do meio-dia, a terra estalando, lagartos se enterrando para não morrer assados na pedra quente. A noite chegava depressa e absoluta. Sem luz elétrica, sem lua cheia naquela semana, o mundo se reduzia ao círculo fraco de luz do lampião na varanda e ao oceano negro do cerrado, onde os sons mudavam de textura, ficavam mais próximos, mais ameaçadores. A casa mais próxima ficava a 9 quilômetros, numa estrada de terra batida que virava lamaçal nas chuvas. Celular não pegava sinal. Rádio pegava só de madrugada, estação AM fraca que chiava mais do que falava. A sensação era de estar no fim de tudo, num pedaço de Brasil que o progresso nunca alcançara de verdade. Aqui ainda valiam as regras antigas, resolver as coisas sozinho, não contar com a ajuda de fora, não reclamar, não fraquejar. Seu Zé gostava assim. Não por misantropia, mas por honestidade. Gente complicava, gente trazia problema, conversa mole, promessa vazia. O cerrado era duro, mas era verdadeiro. Matava quem era fraco, mantinha vivo quem era forte. Simples. Mas tinha algo mais, algo que seu Zé nunca contara para ninguém, nem mesmo para a esposa quando ela era viva. Algo que carregava trancado no peito havia 27 anos, desde aquela noite de agosto de 1997, quando trabalhava noutra fazenda, noutra região, e vira o que nenhum homem deveria ver. Ele tinha fugido daquilo, mudado de vida, comprado terra longe, casado, construído rotina que afastasse as lembranças. Mas ultimamente, nas últimas 3 semanas, desde que começara a sentir o cerrado diferente, a inquietação do gado, o silêncio errado das madrugadas, uma certeza fria vinha crescendo no peito dele. Aquilo tinha voltado.
e desta vez tinha vindo até ele. Foi numa terça-feira de junho, dia seco e frio, que seu Zé encontrou a bezerra. O sol ainda não tinha nascido completamente, apenas clareava o horizonte com aquela luz cinza azulada que vem antes do calor. Ele saíra para a vistoria matinal como sempre, rifle a tiracolo, facão na cintura, botas pisando a terra dura que estalava sob o peso. O gado devia estar perto do bebedouro. Era onde ficavam de manhã, esperando a água fresca que ele bombeava do poço. Mas quando seu Zé se aproximou do bebedouro de concreto rachado, 50 metros da casa, não viu as 32 cabeças, viu 31 e viu sangue. A bezerra tinha 8 meses, pelagem clara quase branca, uma das mais mansas do lote. Filha de uma vaca velha que seu Zé criava desde bezerro, animal que vinha comer milho na mão dele. Ele a achou caída no chão, a 3 metros do bebedouro. Ou melhor, achou o que sobrou dela. A carcaça estava aberta do pescoço ao quadril, as costelas arrancadas e espalhadas num raio de 3 metros, os órgãos internos devorados ou pisoteados na terra vermelha. A cabeça fora arrancada com tanta força que o couro do pescoço estava esgarçado, fibras de músculo penduradas como corda desfiada, pedaços de carne grudados na grama seca. Não havia moscas ainda. O sangue estava fresco, brilhando úmido sob a luz fraca da manhã. Seu Zé parou a 2 metros de distância, rifle empunhado, olhos varrendo o cerrado ao redor. Silêncio absoluto. Nem pássaro cantando, nem grilo chiando. O tipo de silêncio que vem quando algo grande e perigoso acabou de passar. Ele esperou 1 minuto inteiro sem se mexer, respirando devagar, ouvindo nada. Só o vento fraco balançando as folhas secas de pequi e lá longe, muito longe, o grito estridente de uma seriema. Então ele se agachou ao lado dos restos, o facão agora na mão esquerda, o rifle apontado para a mata fechada 30 metros à frente, e sentiu o estômago gelar. Não era ataque de onça. Seu Zé conhecia ataque de onça. Já perdera gado para onça 3 vezes em 40 anos de lida. Onça mata com precisão, morde a nuca, sufoca, arrasta para lugar escondido, come com método, começando pelas vísceras, depois os quartos traseiros. Limpo, calculado, aquilo ali era carnificina, fúria pura. A bezerra fora destroçada, não caçada. Dilacerada por prazer, não por fome. Havia pedaços de carne espalhados sem motivo, jogados longe, como se a criatura tivesse brincado com a presa. Havia marcas de mordida no que sobrou das costelas. Mordidas grandes, profundas, que quebraram osso grosso como se fosse graveto seco. E havia as pegadas. Seu Zé as viu assim que começou a examinar o chão ao redor do corpo. Eram enormes, quase 20 centímetros de comprimento, com 5 dedos terminando em marcas fundas de garras que tinham afundado 4 centímetros na terra dura. Não eram pegadas de onça. Muito grandes, formato errado, garras longas demais. Não eram de lobo-guará. Esses tinham patas finas, delicadas, nada parecido com aquelas marcas brutais. Eram pegadas que seu Zé nunca vira em manual, nunca vira em livro de veterinária, nunca vira em lugar nenhum, exceto uma vez, 27 anos atrás, numa fazenda perto de Goiandira, na noite em que encontraram o Tonho morto. As pegadas formavam um padrão circular ao redor da carcaça. A criatura tinha rondado a bezerra, cercado, atacado de vários ângulos. Havia marcas de arrasto, ela derrubara o animal, arrastara 3 metros, destroçara ali mesmo. Havia sangue seco nas folhas de capim, num raio de 5 metros, respingos altos que tinham atingido o tronco de uma árvore a 2 metros de altura. Havia pedaços de carne presos nos espinhos de um pé de jurubeba. Havia nas pegadas mais fundas algo que parecia sangue mais escuro, quase preto, como se a criatura estivesse ferida, ou como se o sangue dela fosse simplesmente diferente, e havia o cheiro. Seu Zé o sentiu assim que o vento mudou de direção, vindo da mata. Era um cheiro que ele conhecia, que nunca esquecera, que o perseguira em pesadelos durante anos depois daquela noite em 1997. Cheiro de urina azeda, misturada com sangue velho, algo podre e vivo ao mesmo tempo, com um toque de almíscar animal tão forte que grudava na garganta. Cheiro que não era de bicho conhecido, cheiro de coisa errada. Seu Zé sentiu a bile subir, engoliu seco, levantou devagar, sem tirar os olhos da mata. A mão direita apertou o cabo do facão até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para o cerrado ao redor,
para as sombras que o sol nascente ainda não tinha dissolvido completamente, e 3 pensamentos atravessaram a mente dele em sequência rápida e brutal. Primeiro, aquilo tinha voltado. Segundo, desta vez tinha vindo mais perto. A bezerra fora morta a 50 metros de onde ele dormia, praticamente no quintal da casa. Terceiro e mais terrível, daquela vez, ele não ia fugir. Não tinha mais para onde fugir. Aquela terra era dele, aquele gado era dele, e se a criatura queria guerra, ia ter guerra. Seu Zé arrastou a carcaça da bezerra com uma corda até o fundo do pasto, longe da casa, e a cobriu com galhos secos e querosene. Queimou tudo. Não por higiene, mas por raiva. Ficou parado vendo as chamas subirem, a fumaça preta subindo reta no ar parado da manhã, o cheiro de carne queimada se espalhando. Não chorou, não praguejou, apenas ficou ali, mandíbula travada, olhos fixos no fogo, até as chamas virarem brasa e a brasa virar cinza. Então voltou para a casa, pegou o rifle, desmontou peça por peça na mesa da cozinha, limpou com óleo e pano, até cada metal brilhar, montou de novo, carregou. Fez o mesmo com a espingarda calibre 12, que estava encostada no canto do quarto desde a morte da esposa. Passou a tarde afiando o facão na pedra de amolar molhada, o movimento ritmado e preciso de quem fez aquilo 1000 vezes, o som áspero do metal contra a pedra enchendo a casa vazia. Testou o fio cortando um feixe de capim seco. A lâmina passou através sem resistência, limpa, perfeita. Seu Zé assentiu para si mesmo, guardou a pedra, limpou a lâmina com pano embebido em óleo. Depois caminhou pela propriedade toda, mapeando. Verificou cada ponto da cerca de arame farpado, marcou mentalmente os lugares onde estava frouxa, onde tinha mourão podre, onde um animal grande conseguiria forçar passagem. Verificou os caminhos naturais, as trilhas que o gado usava, as passagens entre o cerrado denso, os lugares onde a terra era mais macia e guardava pegada. Ao entardecer, quando o sol começou a descer e o céu ficou vermelho sangue sobre as chapadas, seu Zé sentou na varanda com uma caneca de café frio e o rifle no colo. Ficou ali parado, fumando o cigarro de palha que ele mesmo enrolava, olhando a escuridão engolir o cerrado. Os sons da noite começaram. Grilos, sapos, uma coruja piando longe. Tudo normal, tudo errado. Porque agora seu Zé sabia o que estava lá fora, sabia que tinha voltado, sabia que a próxima vítima não seria uma bezerra. Seria ele. E pela primeira vez em 27 anos, ele não sentiu medo. Sentiu raiva. Raiva fria, densa, que assentava nos ossos e endurecia o peito. Entrou quando escureceu completamente. Trancou a porta com a trave de madeira grossa, apagou o lampião, sentou na escuridão com o rifle atravessado nas pernas. Não ia dormir. Não aquela noite. Ficou ali, ouvindo, esperando, os olhos acostumando devagar com o breu, as mãos conhecendo o rifle de memória, cada peça, cada função. Lá fora, o cerrado respirava. E em algum lugar naquela imensidão negra, seu Zé sabia, a criatura também esperava. Observava, planejava, porque ela não era bicho comum. Era inteligente, paciente, sabia esperar o momento certo. Mas seu Zé também sabia esperar. E desta vez, estava pronto. A madrugada passou devagar, cada hora marcada pelo canto distante do galo de um vizinho 9 quilômetros ao sul. Seu Zé não dormiu, não relaxou. Ficou sentado na cadeira dura, de frente para a porta, rifle pronto, dedo fora do gatilho mais próximo, respiração controlada. Ouviu cada som da noite. O vento nas telhas, um rato correndo no telhado, o estalar da madeira esfriando. Nada fora do comum. Mas quando começou a clarear, quando o cinza da madrugada começou a substituir o preto da noite, ele ouviu, longe, muito longe, vindo da direção das veredas ao sul, um som que era metade uivo, metade grito, grave, prolongado, que fez o sangue dele gelar e o coração acelerar. A criatura estava se anunciando, marcando território, avisando. Seu Zé se levantou devagar, as juntas protestando depois de horas parado. Caminhou até a janela, olhou para o cerrado clareando. A voz dele saiu baixa, rouca, falando sozinho na casa vazia. Vem, eu tô esperando. Seu Zé passou os 3 dias seguintes se preparando como quem se prepara para a guerra. Não era paranoia de velho sozinho no mato. Era método, estratégia aprendida em décadas, lidando com terra dura e bicho bravo.
Ele começou pela cerca. Percorreu os 3.200 metros de arame farpado que delimitavam a propriedade, testando cada mourão, cada grampo, cada ponto de tensão. Onde o arame estava frouxo, esticou com alicate e marreta. Onde o mourão estava podre, arrancou e fincou novo, de aroeira, madeira que não apodrece nem com 100 anos de chuva. Nos pontos mais vulneráveis, os cantos onde o cerrado denso se aproximava da cerca, reforçou com arame novo, 3 fios extras e amarrou latas vazias de óleo que fariam barulho se algo forçasse passagem. Depois veio a armadilha. Seu Zé escolheu o local com cuidado, um corredor natural entre 2 blocos de cerradão denso, caminho que qualquer animal grande usaria para se aproximar da casa vindo do sul. Ali, a 30 metros da varanda, ele cavou. Usou picareta para quebrar a camada dura de cima, depois enxada para arrancar a terra vermelha, depois as mãos quando a profundidade passou de 1 metro e as ferramentas não alcançavam mais o fundo. Cavou por 6 horas debaixo do sol de junho que derretia a pedra. Cavou até as palmas sangrarem de bolha estourada, até a buraco ter 2 metros de profundidade e 1,5 metros de largura. No fundo, fincou estacas de madeira pontiagudas, corte em ângulo, duras como ferro. Cobriu a armadilha com galhos finos de pequi dispostos em grade apertada, depois folhas secas, depois terra solta por cima que parecia chão firme, mas que cederia com o peso de algo grande. Marcou mentalmente a localização exata. 4 passos à esquerda da aroeira quebrada pelo raio, 6 passos à frente da pedra grande em formato de tartaruga. Testou a firmeza jogando pedras. As pedras pequenas ficavam em cima, as grandes quebravam a cobertura e caíam. Perfeito. A armadilha velha do tipo que os antigos usavam para pegar anta e queixada, mas maior, mais funda, mais mortal. Se a criatura passasse por ali, cairia, e se caísse, as estacas fariam o serviço. À noite, depois do trabalho braçal, vinha a preparação das armas. Seu Zé desmontava o rifle na mesa da cozinha, sob a luz fraca do lampião, limpava cada peça com óleo fino e pano macio, verificava o percussor, a mola, o cano. Carregava o rifle com 6 balas, calibre 44, ponta oca, feitas para abrir dentro do alvo e causar destruição máxima. Fazia o mesmo com a espingarda calibre 12, carregando com cartuchos de balote, chumbo grosso que arrancava pedaço. Deixava munição extra espalhada em pontos estratégicos, 10 balas na varanda, 6 no quarto, 8 no curral. Se tivesse que recarregar correndo, teria onde buscar. Afiou o facão até o fio ficar tão fino que refletia luz como espelho, capaz de cortar cabelo no ar. Testou o equilíbrio, o peso, a pegada. 17 polegadas de aço forjado, cabo de chifre de boi polido por décadas de uso, tão familiar na mão dele quanto a própria pele. Guardou na bainha de couro presa no cinto, sempre do lado esquerdo, sempre pronto para ser sacado com a mão direita, num movimento que ele treinara 1000 vezes e que saía instintivo, rápido, mortal. Se a luta chegasse a curta distância, o facão seria a diferença entre viver e morrer. Mas a preparação física era só metade. A outra metade, a pior, era lidar com as lembranças que voltavam em ondas cada vez mais fortes. Seu Zé tinha conseguido enterrar aquela noite de agosto de 1997 por 27 anos. Tinha empurrado para o fundo da mente, trancado, jogado a chave fora. Mas agora, com o cheiro da criatura ainda fresco na memória, com as pegadas iguais às que vira décadas atrás, a tranca quebrou e tudo voltou. Ele estava com 44 anos naquela época, trabalhando como vaqueiro numa fazenda grande perto de Goiandira, na divisa entre Goiás e Minas. Fazenda de gado de corte, 5.000 cabeças, 20 empregados, casa-sede com piscina e antena parabólica. Seu Zé dormia em casa de turma com outros 5 homens, acordava antes das 4 para tirar leite, passava o dia a cavalo verificando pasto, consertando cerca, marcando bezerro. Trabalho duro, mas pagava bem, e ele estava juntando dinheiro para casar com a Maria, moça de Catalão que conhecera numa festa junina. Foi numa sexta-feira de agosto, noite sem lua, que encontraram o Tonho. Rapaz de 22 anos, filho do gerente, que saíra à noite para verificar uma vaca prenha que estava dando sinal de parto difícil. Devia ter voltado em 1 hora, no máximo 2. Quando passou da meia-noite e ele não apareceu,
O gerente mandou 3 vaqueiros procurarem. Seu Zé era um deles. Levaram lanterna de mão, facão e um revólver 38 que o gerente emprestou. Foram a cavalo, gritando o nome do Tonho, vasculhando o pasto sob o céu sem estrelas. Acharam ele perto do bebedouro, a 300 metros da casa-sede. Ou melhor, acharam o que sobrou. Seu Zé foi o primeiro a chegar perto, foi o primeiro a descer do cavalo, foi o primeiro a iluminar o corpo com a lanterna. E viu. O Tonho estava de costas, braço esquerdo arrancado na altura do cotovelo, garganta aberta numa mordida que quase decapitou, o peito dilacerado, expondo costelas quebradas. O rosto estava intacto, olhos abertos, boca congelada num grito. Havia sangue em tudo, na grama, nas pedras, no mourão da cerca 5 metros à direita. Havia pedaços dele espalhados. Os outros 2 vaqueiros vomitaram. Seu Zé não. Ficou parado, lanterna tremendo na mão, olhando. Não olhando o corpo, olhando as pegadas ao redor. Eram enormes, profundas, com garras. Formavam círculos, como se a criatura tivesse brincado com o Tonho antes de matar. Seu Zé se agachou, tocou uma das pegadas com o dedo. A terra estava úmida, não de chuva, de sangue. Sangue escuro, quase preto, que não era do Tonho. A criatura estava ferida, ou era assim que o sangue dela era. O gerente chamou polícia. Polícia chamou veterinário. Veterinário olhou o corpo por 5 minutos, olhou as pegadas, declarou: ataque de animal silvestre, provavelmente onça parda, talvez matilha de cães ferais, se associando para caçar. Polícia escreveu no relatório, fechou o caso. Enterraram o Tonho no cemitério de Goiandira, missa rezada, caixão lacrado para a mãe não ver o estado do corpo. A vida seguiu. Patrão mandou abater 3 onças nas semanas seguintes, contratou caçador profissional de Goiânia. Mataram as onças, exibiram as peles, todo mundo se sentiu mais seguro, todo mundo menos seu Zé. Porque 3 noites depois do enterro, ele viu. Estava de guarda no curral, substituindo outro vaqueiro que tinha pedido folga. 2 da manhã, céu sem lua, escuridão absoluta quebrada só pelo lampião a querosene pendurado no mourão. Seu Zé estava fumando, meio sonolento quando ouviu. Respiração, pesada, rouca, molhada, vindo da direção da mata, 50 metros à frente. Ele pegou o rifle, o Winchester velho, calibre 44, do patrão, e ficou parado, esperando. A respiração se aproximou. Parou. Silêncio. Então a criatura saiu da sombra. Seu Zé viu por 3 segundos. Talvez 4. Tempo suficiente para gravar na memória cada detalhe, cada linha impossível daquele corpo. Era enorme. Mais de 2 metros de altura quando se ergueu nas pernas traseiras para cheirar o ar, ombros largos como os de um touro, corpo coberto de pelo escuro e emaranhado. A cabeça era alongada, meio lobo, meio algo que não tinha nome. Focinho pontudo demais, mandíbula que se abria num ângulo errado, dentes amarelados e serrilhados brilhando à luz fraca do lampião. As patas dianteiras terminavam em garras negras longas como dedos humanos. E os olhos eram amarelos, brilhavam, refletiam a luz do lampião como farol de carro, fixos em seu Zé com uma inteligência que fez o sangue dele virar gelo. Eles se encararam, homem e monstro, 3 segundos que pareceram 3 horas. Seu Zé não conseguiu levantar o rifle, não conseguiu gritar, conseguiu apenas ficar parado, respirando, enquanto a criatura o estudava, decidindo se ele era presa ou ameaça. Então ela baixou, voltou para 4 patas e desapareceu na escuridão. O som dela se afastando foi como trovão distante, pesado, impossível de ignorar. Seu Zé ficou parado até amanhecer, rifle travado nas mãos, incapaz de se mexer. Pediu demissão 3 dias depois. Não explicou o motivo. Disse que tinha recebido proposta melhor em outra região, mentira que ninguém questionou. Pegou o dinheiro acertado, comprou passagem de ônibus para Minas, nunca mais voltou para Goiás. Encontrou trabalho em outra fazenda, mais ao sul, longe daquelas terras. Casou com a Maria 6 meses depois. Comprou a propriedade do pai quando este morreu. Construiu vida nova. E nunca, em 27 anos, contou para ninguém o que vira naquela noite. Nem para a esposa, nem para si mesmo, na maioria dos dias. Mas agora, sentado na varanda da própria casa com o rifle no colo, seu Zé entendia a verdade que tentara negar durante décadas. A criatura não era aberração isolada. Não era único espécime. Eram vários.
Ou talvez fosse o mesmo, viajando, migrando pelo cerrado, seguindo rotas antigas que só ela conhecia. Rotas que ligavam Goiandira a Ipameri, passando por territórios esquecidos onde ninguém vigiava, ninguém reportava, ninguém acreditava. A criatura caçava em ciclos. Atacava, matava, sumia por anos, voltava. E ninguém conectava os pontos porque os pontos estavam espalhados demais, longe demais, em regiões pobres demais para merecer atenção. Seu Zé levantou da cadeira, entrou na casa, foi até o quarto. Abriu a gaveta da cômoda velha, vasculhou sob as camisas dobradas, encontrou o que procurava. Um recorte de jornal amarelado, dobrado em 4, guardado havia 27 anos. Era do jornal de Goiandira, edição de 23 de agosto de 1997. A manchete dizia: Jovem morto em ataque de animal na fazenda Santa Helena. O texto era curto, burocrático, mentiroso. Falava de onça. Não falava das pegadas, não falava dos ferimentos impossíveis, não falava da verdade. Ele guardou o recorte de volta, fechou a gaveta. Não precisava de prova. A prova estava na bezerra morta. Estava nas pegadas de 20 centímetros. Estava no cheiro que grudava na garganta. Estava na certeza gelada que assentava no peito. A criatura tinha voltado. E desta vez, tinha escolhido ele. Talvez por coincidência. Talvez porque a rota dela passava por ali. Talvez porque ele era testemunha, último homem vivo que sabia a verdade e precisava ser silenciado. Ou talvez a criatura não pensasse tanto assim. Talvez fosse só fome, território, instinto. A motivação não importava. O resultado seria o mesmo: confronto, morte, de um dos dois. E seu Zé, aos 71 anos, com as mãos retorcidas de artrite e os joelhos arruinados de décadas a cavalo, sabia que suas chances eram pequenas, mas não nulas. Ele tinha vantagens. Conhecia aquela terra como conhecia as linhas da própria mão. Tinha armadilha pronta. Tinha armas limpas e carregadas. Tinha raiva fria substituindo o medo antigo. E tinha, mais importante, a recusa absoluta de morrer correndo. Se ia morrer, morreria de frente, lutando, levando a maldita criatura junto se possível. Voltou para a varanda quando o sol começou a descer. Sentou na mesma cadeira dura de sempre, rifle no colo, olhos fixos na linha do cerrado onde a mata fechada encontrava o pasto aberto. Ali era o ponto de entrada mais provável. Ali, seu Zé sabia, a criatura surgiria quando decidisse atacar. E essa noite ele sentia no ar pesado, na quietude antinatural dos pássaros, na forma como o gado se agrupava nervoso no canto norte do pasto. Essa noite seria a noite. A espera tinha acabado. A guerra ia começar. A noite caiu depressa, como sempre caía no cerrado de junho. O céu passou de azul para laranja, para vermelho, para roxo, para preto, em menos de uma hora, e quando a escuridão se completou, era absoluta. Sem lua, sem estrelas visíveis por trás da camada fina de nuvens altas, sem luz artificial por quilômetros em qualquer direção. Seu Zé apagou o lampião da varanda às 8 da noite, mergulhando a casa na escuridão total. Sentou na cadeira de costas para a parede de adobe, rifle atravessado nas pernas, espingarda encostada na parede ao alcance da mão esquerda, facão no cinto. Esperou. Os olhos dele se ajustaram devagar ao breu, captando as variações sutis de preto contra preto. A silhueta mais escura das árvores contra o céu levemente menos escuro. O contorno vago do curral 30 metros à frente. A massa indefinida do cerrado além. Os sons da noite começaram normais. Grilos cantando em coro constante, sapos grunhindo nas veredas distantes. O pio ocasional de uma coruja buraqueira. Seu Zé ouvia tudo, catalogava cada som, criava um mapa mental do que era normal. Qualquer mudança nesse padrão seria aviso. 9 da noite passou, 10 passou. Seu Zé não se mexeu, não cochilou. Manteve a respiração controlada, os músculos relaxados mas prontos, a mente alerta. Era técnica que aprendera décadas atrás, quando passava noites inteiras de vigília em fazenda grande cuidando de gado recém-nascido ou vigiando contra ladrão de bezerro. O corpo quieto conservava energia. A mente desperta mantinha vivo. Às 11h23 da noite, seu Zé sabia a hora
porque ouvira o apito distante do trem de carga que passava pela ferrovia 16 quilômetros ao norte, sempre às 11h20. O padrão mudou. Os grilos pararam de cantar, não gradualmente, de uma vez, como se alguém tivesse apertado um botão e desligado todos ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois era físico, opressivo, o tipo de silêncio que faz os ouvidos unir tentando captar qualquer coisa. Seu Zé ficou imóvel, mal respirando, todos os sentidos focados para fora. 5 segundos. 10. 15. Então veio o cheiro. Era o mesmo cheiro da carcaça da bezerra, só que mais forte, mais fresco. Urina azeda, sangue velho, almíscar animal impossível de confundir. Vinha da direção sul, da mata fechada, trazido pelo vento leve que começara a soprar. Seu Zé apertou o cabo do rifle, o dedo deslizando para a posição ao lado do gatilho, não em cima ainda, não sem alvo confirmado, mas pronto para mover 1 centímetro e disparar. A respiração dele ficou mais rasa. O coração acelerou, mas manteve ritmo controlado. A adrenalina começou a entrar na corrente sanguínea, aguçando os sentidos, dilatando as pupilas, preparando o corpo para a violência. O som veio 30 segundos depois. Não era pisada clara. A criatura se movia silenciosa demais para isso. Era o farfalhar quase imperceptível de capim seco sendo pressionado, de folhas sendo empurradas, de terra sendo tocada por algo pesado que sabia como não fazer barulho. O som vinha da esquerda agora, mudando de posição, circundando. Ela estava fazendo o que fizera com a bezerra, rondando, estudando, procurando o melhor ângulo de ataque. Seu Zé virou a cabeça devagar, acompanhando o som com o ouvido já que os olhos não viam nada na escuridão completa. A criatura estava se aproximando do curral. Depois parou. Silêncio total de novo. Seu Zé esperou, imóvel como pedra. 5 minutos se arrastaram. 10. A tentação de acender o lampião, de iluminar o terreno e ver o que estava lá fora, era enorme, mas ele sabia que seria erro fatal. Luz o tornaria alvo fácil, destruiria a visão noturna, que levara 1 hora para desenvolver, mostraria exatamente onde ele estava. Melhor ficar no escuro, melhor esperar ela se aproximar mais, esperar ter certeza do tiro, esperar o momento certo. Paciência era a arma, pressa matava. Então a criatura testou a cerca. Seu Zé ouviu o rangido agudo do arame sendo forçado, o estalar de madeira sob pressão, o tilintar das latas vazias que ele amarrara nos pontos fracos. Ela estava empurrando a cerca a 40 metros de distância, no canto sudeste do curral, longe da armadilha que ele cavara. Testando. Vendo se conseguia entrar sem ter que pular ou quebrar. O arame gemeu, mas segurou. As latas chacoalharam mais forte. A criatura parou. Seu Zé imaginou ela lá fora, pensando, decidindo. Depois o som se afastou de novo, circundando para o oeste, se movendo para o outro lado da propriedade. Às 11h57, seu Zé calculava o tempo pela posição das estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens em movimento. A criatura atacou. Não o curral, não a casa, o gado. Seu Zé ouviu o berro de terror de uma vaca, depois o barulho de impacto brutal, corpo grande atingindo o chão com força. Mais berros. O gado todo se movendo em pânico, cascos batendo na terra dura, mugidos agudos cortando a noite. A criatura tinha pego uma vaca no canto norte do pasto, a 100 metros da casa, e estava destroçando. Seu Zé se levantou, pegou a espingarda na mão esquerda, o rifle na direita, e correu. Não correu às cegas, conhecia aquele terreno de olhos fechados. Sabia onde tinha pedra, onde tinha buraco, onde a cerca fazia curva. Correu no escuro guiado por memória muscular e instinto, as botas batendo forte no chão, o peso das armas puxando os braços. 100 metros em escuridão quase total levaram 40 segundos. Quando chegou perto do canto norte, parou. Ouviu. Os mugidos tinham parado. O gado tinha se afastado, agrupado 60 metros ao leste. Havia um som novo agora. Mastigação. Osso quebrando. Respiração gutural, satisfeita. A criatura estava se alimentando. Seu Zé largou a espingarda no chão com cuidado, pegou o rifle com as 2 mãos, avançou devagar. 10 metros. 5. 3. Então a viu. Não completamente. A escuridão escondia os detalhes,
mas a massa dela era visível contra o chão levemente mais claro, uma forma enorme agachada sobre algo que tinha sido uma vaca, e agora era a carcaça. A cabeça dela estava abaixada, arrancando pedaços, engolindo. Não tinha percebido seu Zé ainda. O vento soprava na direção certa, levando o cheiro dele para longe. Ele tinha vantagem. Pela primeira vez naquela noite, tinha vantagem. Ergueu o rifle devagar, mirou onde calculava ser o centro da massa. Ombros, peito, órgãos vitais. Respirou fundo. Soltou metade do ar. Segurou a respiração. Apertou o gatilho. O rifle explodiu na noite. Um relâmpago de fogo saindo do cano. O estampido ecoando pelo cerrado como trovão. A criatura urrou. Não foi som de animal comum. Foi grito que misturava rosnado gutural com algo quase humano, agudo e cheio de dor e raiva. Ela se ergueu nas patas traseiras. Seu Zé viu o tamanho real dela então, mais de 2 metros, impossível, monstruosa, e se virou para ele. Antes de começar, leia a premissa completa e identifique qual é o elemento que diferencia este protagonista das vítimas anteriores, seus recursos principais de defesa, conhecimento especial ou preparação específica. Durante o roteiro, especialmente no bloco 4, confronto, esse elemento diferencial deve ter papel ativo e consequente proporcional ao espaço que a premissa dedicou a ele. Se a premissa estabelece algo como crucial, esse algo deve ser crucial no desfecho. Antes de continuar com o confronto, permita-me agora incorporar o CTA inicial, que deve aparecer neste ponto da narrativa. Seu Zé disparou de novo, e de novo. 3 tiros em sequência rápida, mirando o centro da massa que avançava na direção dele. Viu pelo menos um acertar. A criatura tropeçou, a pata dianteira cedendo, mas não caiu. Continuou vindo, rápida, mais rápida do que algo daquele tamanho deveria ser capaz. Seu Zé recuou, ejetou os cartuchos vazios, recarregou enquanto andava para trás, os dedos trabalhando por memória muscular. A criatura estava a 20 metros, 15. Ele atirou de novo. Acertou o ombro. Ela rugiu, mas não parou. 10 metros. Seu Zé virou e correu. Não por covardia, por tática. Correu na direção da armadilha que cavara, na direção da aroeira quebrada e da pedra em forma de tartaruga que marcavam o local exato. Correu guiado por memória, por conhecimento íntimo daquele pedaço de terra que era dele, que ele conhecia melhor que qualquer criatura invasora por mais antiga que fosse. Atrás dele, o som da perseguição era aterrorizante. Respiração pesada, rosnados graves, o impacto das patas batendo na terra numa corrida quadrúpede brutal. 23 passos. Seu Zé contava mentalmente enquanto corria. 24. 25. A aroeira quebrada surgiu à esquerda, vulto escuro contra escuro. 4 passos à esquerda. 1, 2, 3, 4. A pedra em forma de tartaruga, massa redonda no chão, 6 passos à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seu Zé pulou. Saltou com tudo que as pernas velhas permitiam, lançando o corpo para frente, passando sobre o lugar onde sabia que a armadilha estava. Aterrissou mal, o ombro batendo na terra, o rifle escapando da mão. Rolou. Virou para trás. A criatura não pulou. Corria rápido demais, pesava demais. Não viu a armadilha na escuridão. A cobertura de galhos e folhas cedeu sob o peso brutal. Houve um segundo de silêncio, a criatura suspensa no ar. E depois, o impacto. Som horrível de corpo batendo nas estacas de madeira pontudas, carne rasgando, osso quebrando. E então, o grito. Pior que antes. Grito de dor absoluta, raiva misturada com terror animal, um som que fez os pelos de seu Zé se arrepiarem, mesmo depois de tudo que já vivera. Ele se levantou, pegou o rifle, correu de volta até a beira do buraco. Não conseguia ver o fundo, muito escuro, muito fundo, mas ouvia. A criatura estava viva lá embaixo, se debatendo, tentando sair, rosnando. Seu Zé ouviu garras arranhando terra, ouviu respiração ofegante e molhada, ouviu algo que soava como gemido. Ela estava ferida. As estacas tinham acertado, mas não a mataram. Ainda não. Seu Zé apontou o rifle para baixo, para onde calculava estar o corpo, e disparou. 1 vez, 2,
3. Os tiros ecoaram dentro do buraco como tambor. A criatura urrou, se debateu mais violentamente. Ele continuou atirando. 4, 5, 6. O rifle clicou vazio. Seu Zé largou, pegou a espingarda que largara antes, correu de volta ao buraco, apontou para baixo, disparou os 2 canos. O recuo quase o derrubou. A espingarda calibre 12 explodia como canhão, o som ensurdecedor, o clarão do disparo iluminando por uma fração de segundo o fundo do buraco. Naquela fração de segundo, seu Zé viu. Viu a criatura empalada em 3 estacas, uma no peito, uma na barriga, uma na perna traseira. Viu o pelo ensopado de sangue negro. Viu a cabeça virada para cima, a boca aberta mostrando dentes serrilhados, os olhos amarelos ainda brilhando. Vivos, com ódio. Então a escuridão voltou, mas a criatura ainda se movia, ainda rosnava, ferida gravemente, sangrando, empalada, mas viva, e tentando sair. Seu Zé ouviu as garras raspando na parede de terra do buraco, tentando achar apoio, tentando escalar. Pânico frio atravessou ele. Se ela conseguisse sair ferida e furiosa, ele estava morto. A espingarda estava vazia, o rifle estava vazio, só tinha o facão. E facão contra aquilo seria suicídio. Então seu Zé fez o que a terra ensinara, improvisou. Correu até o galpão 20 metros dali, pegou a lata de querosene que usava para o lampião, voltou correndo, abriu a lata, despejou o conteúdo inteiro no buraco, o líquido fazendo barulho molhado ao cair. A criatura rugiu, sentindo o querosene queimar nos ferimentos abertos. Seu Zé jogou a lata vazia longe, pegou fósforo do bolso, acendeu com mão tremendo, jogou. O buraco explodiu em chamas, fogo subiu 3 metros no ar, iluminando o cerrado inteiro numa luz alaranjada e dançante que transformou a noite em dia. E dentro do fogo, a criatura gritou. Gritou como nada que seu Zé já ouvira. Grito que era dor e raiva, e algo que soava assustadoramente como desespero humano. Ela se debateu violentamente, as chamas consumindo o pelo, queimando a carne, transformando o buraco numa fornalha. Seu Zé ficou parado na beira, facão na mão, olhando. As chamas subiam, desciam, crepitavam. O cheiro de carne queimada se espalhou, enjoativo e terrível. A criatura se debateu por mais 30 segundos. Depois os movimentos ficaram mais fracos. Depois pararam. O grito virou gemido. O gemido virou silêncio. Mas seu Zé não se mexeu. Ficou ali, de pé, facão empunhado, esperando. Porque já vira bicho que parecia morto levantar de novo. As chamas queimaram por 20 minutos até começarem a diminuir, alimentadas pelo querosene e pela gordura da criatura. Quando finalmente apagaram, deixando só brasas fracas, no fundo do buraco, seu Zé ainda estava lá, esperando. O silêncio do cerrado voltou devagar. Grilos recomeçaram a cantar. Uma coruja piou longe. O mundo voltava ao normal, indiferente ao que acabara de acontecer. Só quando começou a clarear, quando a primeira luz cinza da madrugada permitiu enxergar o fundo do buraco, seu Zé se aproximou e olhou. A criatura estava lá, queimada, irreconhecível, mas definitivamente morta. As estacas ainda atravessavam o corpo. O pelo tinha queimado quase todo. A carne estava carbonizada, mas a forma ainda era visível, grande demais para qualquer lobo, anatomia errada para qualquer animal conhecido. Prova do impossível. Seu Zé se afastou do buraco, caminhou devagar de volta para a casa, as pernas tremendo agora que a adrenalina começava a baixar. Sentou na varanda, largou o facão ao lado e ficou ali, olhando o sol nascer sobre o cerrado, sobre a terra que defendera, sobre o território que era dele e que continuaria sendo. Tinha vencido, mas o preço ainda seria contado. Seu Zé passou as primeiras horas do amanhecer apenas sentado. Não se mexeu, não comeu, não bebeu água. Ficou ali na varanda, olhando o cerrado acordar sob a luz nova, ouvindo os pássaros voltarem a cantar como se nada tivesse acontecido. O corpo dele doía inteiro. O ombro que bateu quando pulou estava roxo, os joelhos latejavam de tanto correr, as mãos tremiam de exaustão e descarga de adrenalina. Mas a dor física era suportável. Pior era o peso no peito, a certeza de que algo tinha mudado permanentemente, de que ele cruzara uma linha da qual não havia volta. Quando o sol ficou alto o suficiente para iluminar direito, seu Zé se levantou,
e foi verificar o estrago. A vaca morta ainda estava no canto norte do pasto, destroçada da mesma forma brutal que a bezerra dias atrás. O gado sobrevivente estava agrupado no canto oposto, nervoso, mugindo baixo. Ele contou as cabeças. 31. Tinha perdido 2, a bezerra na terça, a vaca na sexta. 2 animais que representavam meses de trabalho, dinheiro que ele não tinha sobrando, prejuízo que doía mais do que os ferimentos. Depois foi até o buraco. A luz do dia mostrava tudo com clareza cruel. O fundo estava coberto de cinzas e sangue seco. A criatura ainda estava lá, empalada e queimada, menor agora que a morte a encolhera, mas ainda grande demais, errada demais. Seu Zé ficou na beira olhando por um longo tempo, tentando entender o que exatamente era aquilo. Parecia lobo em alguns ângulos, o focinho alongado, as patas, a estrutura quadrúpede. Mas os ombros eram largos demais, as garras longas demais, a mandíbula articulada de forma impossível. E o tamanho? Nenhum lobo conhecido chegava àquele tamanho. Ele sabia que precisava se livrar do corpo. Deixar ali era convite para urubu, para mosca, para a decomposição que traria cheiro e doença. Mais importante, era evidência, evidência de algo que ninguém acreditaria, que autoridades ririam, que transformaria seu Zé em maluco da região, em velho doido que inventava história. Ele já sabia como funcionava, já vira em 1997. A verdade não importava quando a verdade era impossível. Melhor destruir, melhor apagar, melhor garantir que isso morresse com ele. Seu Zé passou a manhã trabalhando. Primeiro cobriu o buraco com terra, usando enxada, jogando camada após camada sobre a carcaça queimada até o buraco ficar raso. Depois jogou mais terra, compactou com os pés, alisou. Cobriu tudo com folhas secas, galhos, capim arrancado. Quando terminou, o lugar parecia apenas um pedaço de chão irregular, nada que chamasse atenção. Quem passasse ali não saberia que havia algo enterrado 2 metros abaixo. A terra guardaria o segredo, como sempre guardara. Depois, arrastou a vaca morta para o mesmo lugar onde queimara a bezerra, nos fundos da propriedade. Cobriu com galhos secos, despejou querosene do galão reserva que guardava no galpão, ateou fogo. Ficou ali vendo queimar, a fumaça preta subindo reta no ar parado da manhã de sábado. O cheiro de carne queimada se espalhou de novo e seu Zé imaginou os vizinhos a 9 quilômetros, sentindo, imaginando o que estaria acontecendo, decidindo que não era problema deles. Ninguém viria verificar. Ninguém nunca vinha. Enquanto o fogo consumia a vaca, seu Zé voltou para a casa e fez algo que nunca fizera antes. Escreveu. Pegou um caderno velho de capa dura preta que a esposa usava para anotar receita, sentou na mesa da cozinha e começou a escrever tudo. A bezerra morta, as pegadas, o cheiro, a criatura que atacara a vaca, a perseguição, a armadilha, o confronto, o fogo. Escreveu com letra trêmula, mas legível, detalhando cada momento, cada detalhe. E escreveu também sobre 1997, sobre o Tonho, sobre a noite em que vira a criatura pela primeira vez, sobre 27 anos de silêncio. 17 páginas no total. Ele escreveu por 3 horas, parando apenas para descansar a mão, quando cãibra apertava os dedos retorcidos de artrite. Quando terminou, leu tudo de novo. Parecia história de doido, parecia delírio de velho isolado no mato. Mas era verdade, cada palavra, e alguém, algum dia, talvez precisasse saber. Talvez outra pessoa, em outra propriedade isolada, enfrentasse a mesma coisa. E talvez esse caderno fizesse diferença entre sobreviver e morrer, ou pelo menos entre morrer sabendo e morrer ignorante. Na última página, seu Zé datou 21 de junho de 2024 e escreveu: sei que vou morrer, não hoje, talvez não este ano, mas vou. E quando for, quero que quem achar isso saiba, lobisomem é real. Não é lenda de interior, não é história de bêbado, não é superstição de gente ignorante, é real. Tem carne, tem sangue, pode ser morto. E o cerrado tá cheio deles, ou cheio dos rastros deles. Migram, caçam, matam, e ninguém documenta porque ninguém acredita. E quem acredita não quer ser chamado de louco. Mas eu vi, 2 vezes na vida, e da segunda vez eu matei.
Então fica o aviso: se você mora sozinho no mato, se cria gado em terra isolada, se um dia achar bicho morto de jeito estranho e pegada grande demais, não ignore, não espere a autoridade resolver. A autoridade não resolve o que não acredita que existe. Você tá sozinho, então se prepare, aprenda a terra, tenha arma boa e não tenha medo de usar. Seu Zé fechou o caderno, guardou na gaveta da cômoda, embaixo das camisas dobradas, ao lado do recorte de jornal amarelado de 1997. Alguém acharia um dia, ou não. Tanto fazia. Ele fizera sua parte, sobrevivera, defendera o que era dele. E agora, o que restava era continuar vivendo. Deixa nos comentários de onde você está assistindo isso agora, porque histórias como a do seu Zé não acontecem só no Cerrado de Goiás e Minas. Acontecem no Pantanal, na Caatinga, na Amazônia, no Pampa, em cada pedaço esquecido do Brasil, onde o poder público não chega e a natureza ainda guarda segredos que a ciência não catalogou. Cada região tem seus relatos enterrados, seus desaparecimentos inexplicados, seus ataques arquivados como animal silvestre não identificado. Que histórias a sua região esconde que todo mundo conhece, mas ninguém ousa documentar oficialmente? Comenta aí. Os dias seguintes foram de rotina forçada. Seu Zé consertou a cerca nos pontos que a criatura tinha testado, reforçou com arame novo, substituiu mourões, verificou o gado todos os dias, 2 vezes por dia, contando e recontando as 31 cabeças sobreviventes. Limpou o rifle e a espingarda de novo, guardou carregados. Manteve o facão afiado, não porque achava que outra criatura viria. Não sentia isso, não sentia a presença errada no ar, não sentia o cerrado gritando perigo, mas porque agora sabia que era possível, que podia acontecer de novo. E se acontecesse, estaria pronto. 3 semanas depois, no meio de julho, o sobrinho apareceu. Vinha uma vez por mês, rapaz de 38 anos que morava em Ipameri e trabalhava de mecânico, único parente que seu Zé ainda tinha contato. Chegou de caminhonete velha levantando poeira na estrada, buzinou na porteira, entrou. Trazia mantimento que seu Zé encomendara: saco de arroz, saco de feijão, café, sal, açúcar, óleo, fósforo. Trazia também notícia da cidade, fofoca que seu Zé ouvia com pouco interesse. O sobrinho notou que faltava gado. Perdeu 2, tio? Seu Zé respondeu que sim, ataque de bicho, coisa normal. O sobrinho perguntou que tipo de bicho. Seu Zé disse que não sabia ao certo, talvez onça, talvez matilha de cachorro feral. O sobrinho sugeriu chamar Ibama, fazer denúncia. Seu Zé disse que não valia a pena, que já tinha resolvido, que o bicho não voltaria. O sobrinho aceitou a explicação sem questionar muito. Ficou 1 hora, tomou café, ajudou a descarregar o mantimento, foi embora. Disse que voltaria mês que vem. Seu Zé acenou da varanda, viu a caminhonete sumir na poeira da estrada. Ficou sozinho de novo, como preferia, como sempre fora. O cerrado voltou ao normal nas semanas seguintes. O gado se acalmou. Os pássaros cantavam. As noites eram apenas noites, sem presença, sem cheiro errado, sem silêncio antinatural. Seu Zé voltou à rotina. Acordar antes do sol, vistoriar, trabalhar, comer, dormir. Vida simples, vida dura. Vida que era dele e que continuaria sendo enquanto o corpo aguentasse. Mas algo tinha mudado nele. Não era medo. Medo ele sentira e superara naquela noite de junho. Era conhecimento. Conhecimento de que o mundo era maior e mais estranho do que a maioria das pessoas imaginava. De que existiam coisas nas bordas, nas zonas esquecidas, que desafiavam explicação. E de que essas coisas podiam ser enfrentadas. Não facilmente, não sem custo, mas podiam. Um homem sozinho, velho, com as armas certas e a terra do lado dele, podia vencer o impossível. Só precisava estar disposto a pagar o preço. Seu Zé Venâncio viveu mais 6 meses depois daquela noite. Morreu numa sexta-feira de dezembro durante o sono, de parada cardíaca. Tinha 72 anos. O sobrinho o encontrou 3 dias depois, quando veio para a visita mensal. Corpo deitado na cama, expressão tranquila, como se tivesse apenas adormecido e não acordado mais. Morte natural, pacífica. O tipo de morte que homem de campo merece depois de vida inteira de trabalho duro. O sobrinho chamou polícia, que chamou médico, que atestou morte por causas naturais. Enterraram seu Zé no cemitério de Ipameri, ao lado da esposa.
Poucas pessoas no velório, alguns vizinhos distantes, o sobrinho e a família dele, o padre que rezou a missa. Homem solitário tem funeral solitário. O sobrinho herdou a terra, passou um mês decidindo o que fazer, vendeu para um fazendeiro de Goiás que queria expandir. Vendeu barato, metade do valor de mercado, porque estava longe, estava isolada, dava trabalho manter. Quando foi limpar a casa antes de entregar para o comprador, o sobrinho achou o caderno. Estava na gaveta da cômoda, embaixo das camisas, que ele estava separando para doar. Capa dura preta. 17 páginas escritas com letra do tio. Ele leu tudo, sentado na cama vazia, a luz fraca da tarde entrando pela janela. Leu sobre a bezerra, sobre as pegadas, sobre a criatura, sobre o confronto. Leu sobre 1997. Leu o aviso final. Fechou o caderno devagar. Ficou parado pensando. Podia ser delírio. Velho sozinho ficava doido às vezes, inventava coisa, via coisa que não existia. Mas o tio nunca parecera doido. Sempre fora lúcido, centrado, prático, e tinha detalhes no caderno, datas, locais, descrições, que soavam específicos demais para ser invenção. O sobrinho levou o caderno para a polícia em Ipameri, mostrou para o delegado. O delegado folheou. Deu risada, disse que velho sozinho no mato ficava assim mesmo, solidão fazia mal para a cabeça. Devolveu o caderno. Disse para o sobrinho não se preocupar, para tocar a vida. O sobrinho guardou o caderno. Não mostrou para mais ninguém. Não contou para a esposa. Trancou numa caixa de ferramentas no fundo da garagem, junto com outras coisas que não sabia se deveria guardar ou jogar fora. E tentou esquecer. Vendeu a terra, recebeu o dinheiro, usou para quitar dívida e comprar um carro melhor. A vida seguiu. O mundo continuou girando. A verdade do que acontecera naquela propriedade isolada ficou enterrada a 2 metros de profundidade junto com a criatura e trancada numa caixa de ferramentas junto com um caderno que ninguém mais leria. O fazendeiro que comprou a terra não durou 1 ano. Perdeu 4 cabeças de gado em circunstâncias que veterinário classificou como ataque de predador não identificado, possivelmente onça. Vendeu tudo de novo, com prejuízo, e nunca mais voltou à região. Disse para conhecidos que a terra era ruim, que tinha azar, que dava prejuízo. A propriedade mudou de mão mais 2 vezes nos anos seguintes. Ninguém ficava muito tempo. Sempre tinha problema. Gado morto. Cerca arrebentada. Sensação ruim, diziam os caseiros que trabalhavam lá. Como se algo vigiasse, como se não fossem bem-vindos. Hoje, em 2026, a propriedade do seu Zé está abandonada. A casa de adobe ruiu parcialmente, o telhado cedeu, as paredes estão rachadas, o curral virou mato, a cerca enferrujou e caiu. O cerrado está retomando o território, engolindo devagar o que o homem construiu, apagando os rastros. Ninguém mora lá, ninguém quer. E nas noites de sexta sem lua, dizem os últimos moradores antigos da região, aqueles que ainda se lembram do seu Zé, que ainda respeitam as histórias antigas, dá para ouvir, se você tiver coragem de parar e ficar quieto, um som vindo daquelas terras. Som que é metade rosnado, metade gemido. Como se algo grande, ferido há muito tempo mas nunca completamente morto, ainda rondasse por ali, caçando, esperando. Porque a terra guarda seus mortos, mas nem sempre os mantém quietos.